Olá, vamos lá então, né? Para a próxima etapa. Desculpa, pessoal, fazer várias etapas assim, é que a gravação, cada uma contém apenas 5 minutos, por isso fica um pouco complicado, mas vai dar tudo certo. Bom, conforme nós falamos, um dos destaques seria aí os Paranamirins, por conta do turismo, mas o destaque em volta da economia, principalmente na questão dos madeireiros e seringueiros, seriam os igarapés, que são as áreas, os caminhos d'água onde eles utilizam, normalmente para transportar a madeira ou também criar acessos para as áreas de seringais. Como nós estamos percebendo, a região norte é riquíssima em termos de bacia e um dos fatores que faz com que o local também tenha bastante rio é exatamente o fato de que é uma área extremamente tropical. Por passar pela linha do Equador e pelas suas partes ao norte e ao sul estar totalmente tropicais, ocorre um grande índice de amplitude térmica, ou seja, a variação entre máxima e mínima temperatura é muito pequena. E isso vai fazer com que você tenha uma amplitude reduzida, uma amplitude pequena de temperaturas, e com essa pequena amplitude, por estar sempre quente, ocorre um grande processo de transpiração, evapotranspiração e evaporação. E isso feito pelas árvores, pelos rios, pelos animais, e esse vapor ele vai subir para a atmosfera, formando aí nuvens bastante densas. E com a influência da massa de ar equatorial atlântica e equatorial continental, se torna uma área então bastante chuvosa. A área mais chuvosa do Brasil, com aproximadamente de 3.000 a 4.500 milímetros de chuva por ano. Então, uma área bem irrigada, bastante elevada em pluviosidade. E com tanta chuva, é claro, os vegetais vão se propagar bastante e as bacias hidrográficas também vão se manter. Porque nós já estudamos e vimos que uma das formas de manter os leitos dos rios ou é pelo processo de descongelamento de gelo ou pelos afluentes e ainda pela questão da quantidade de chuvas pelo processo pluvial. Então isso acontece bastante dentro da região norte do Brasil, o que nós chamamos de clima tropical amazônico. Nós temos aqui do outro lado alguns pluviogramas para que a gente possa analisar, lembrando que aqui o exemplo da baixa amplitude térmica, 24 a 26 graus Celsius, e a pluviosidade, aqui embora esteja sendo colocada até 3.000 milímetros, isso varia entre 3.000 e 4.500 milímetros, principalmente na porção centro-oriental da Amazônia, que seriam as áreas onde chove mais. Nós temos aqui um gráfico da região de Belém do Pará, onde as temperaturas são sempre elevadas e o índice pluviométrico durante o verão é bastante acentuado. Em Porto Velho, em Rondônia, mesma coisa. Cai um pouquinho o índice pluviométrico no inverno, mas a temperatura continua quente. E Óbidos, no Pará, a mesma coisa. Durante todo o período de verão, muita chuva, e durante o período de inverno e primavera, essa pluviosidade cai um pouco, mas ainda continua acima dos 50 milímetros ao mês. Tá? Então, o que seria considerado uma boa quantidade pluviométrica. Ok? Outra situação é a presença dos ventos alísios, que trazem os ventos carregados de umidade do oceano para dentro do continente. Isso vai fazer com que chova bastante e que também os rios continuem se mantendo bastante caudalosos. Para finalizarmos a nossa explicação sobre o clima, nós temos que entender que em alguns momentos a temperatura caiu exatamente no inverno por conta de um fenômeno chamado friagem. É quando a massa polar atlântica consegue chegar até a região norte, trazendo assim uma queda de temperatura por 2 ou 3 dias, onde a temperatura vai cair normalmente de 26 graus para 22, 23 graus. Esse seria o inverno, esse é o frio da região norte. Então, apenas quando isso acontece, que as temperaturas despencam um pouco. No próximo vídeo agora, a seguir, que nós vamos começar daqui um pouquinho, nós vamos abordar sobre a vegetação amazônica, alguns destaques, e um pouquinho da economia que se desenvolve nessa região.